Olá! Em março desse ano, a Arduino anunciou uma nova linha de placas, o Arduino Uno R4, com dois modelos, o Mínima e o Wi-Fi. A placa estava inicialmente previstas para estarem disponíveis no final de maio, acabou atrasando um pouco, saíram no final de junho. A gente está com uma nova revendedora da Arduino aqui no Brasil, e então eu consegui ter já na semana passada a minha Arduino Uno R4 Mínima. Então eu vou falar hoje sobre ela e fiquem aí, acompanhem todo o vídeo, porque eu tenho muito para falar sobre ela. Então vamos aqui para um unboxing, caixinha aqui da Maker Hero, um item aqui que eu estava bastante curioso para ver de perto. Lançamento aí recente. Aqui. E o que nós temos aqui? Um Arduino. Mas não é um Arduino qualquer. É o Arduino Uno R4 Mínima Board. Ele vem até com a basezinha plástica. Vamos começar falando um pouco da história aí dos Arduinos, né? O Arduino Uno foi lançado em 2010, né? Passou por duas revisões de hardware com pequenas mudanças, né? Ficou bastante popular, né? O formato e o conector dele tornaram meio padrão, né? Foram usados inclusive por placas com outros microcontroladores. E a Arduino, nos anos seguintes, tentou lançar algumas placas para serem as sucessoras do Uno, né? Então, em 2012, a gente teve o Leonardo, que substituía aí o Atmega 328 por um equivalente, mas com uma USB nativa, né? Dispensando assim a conversão serial USB, mas ele não fez muito sucesso, talvez por ter pequenas incompatibilidades, né? Mas é um modelo que continua sendo fabricado, tanto original como clones. No mesmo ano de 2012, eles lançaram o Dewey, né? Com o processador ARM bem poderoso, mas ele também não se tornou muito popular, né? Talvez o preço tenha sido impeditivo, o fato de ele operar a 3,3 volts, numa época em que todos os produtos para Arduino trabalhavam com 5 volts e não tinha muitas outras alternativas que trabalhassem com 3,3 volts, né? O Arduino até chegou a anunciar a descontinuação do Dewey, mas depois voltou atrás. Então ele ainda está disponível hoje em dia e a gente encontra também clones dele. Em 2015, né, a gente teve o Arduino 101, né, que foi lançado numa época que estava tendo uma briga, né, a Arduino tinha quebrado em duas empresas, né, e esse modelo ele usava um microcontrolador da Intel. Não teve muita sorte, 2 anos depois a Intel descontinuou esse microcontrolador e aí com isso o Arduino 101 também teve que ser descontinuado, né? E não colou mesmo. Em paralelo com isso, né, foram surgindo outras placas e microcontroladores que foram ganhando espaço aí com os makers, né? Então a gente tem as placas com o SP8266, né? Introduziram aí a comunicação Wi-Fi aí a um custo baixo. Depois teve o SP32, que acrescentou uma capacidade de processamento bem maior, né? E mais recentemente a gente teve aí o RP2040, né? A Raspberry Pi Pico e outras placas aí, né? Só para ficar aí nas placas mais conhecidas. E essas placas todas acabavam oferecendo mais recursos, mais desempenhos que o Uno, por preço muitas vezes menor. Bem, vamos ver o que a gente tem aí na placa do Arduino R4, né? A primeira coisa que tem, é claro, é o microcontrolador, né? Nós estamos falando de um Renesas RA4M1, que lá dentro tem um ARM Cortex M4, né? Algo bem poderoso aí. A placa tem o mesmo formato, né, do Uno, com os mesmos conectores, né? Trabalha aí a 5 volts, né, para garantir a compatibilidade aí com os shields que eram usados com o Uno R3. Uma outra coisa que tem ali é o USB, agora é uma USB-C, e essa USB está ligada direto ao microcontrolador. Esse microcontrolador
tem USB nativa, então não precisa mais do chip conversor serial USB. Isso traz aí uma pequena incompatibilidade, digamos assim, né? Que se a gente olhar no conector, os pinos 0 e 1 estão lá marcados como RX e TX, mas essa é a UART de hardware, não é a UART que está na USB. Então, se você está lá programando, né, na ideia do Arduino, quando você usar serial, você está falando com a USB. Se você falar na serial 1, aí sim você está falando com esse RX e TX que estão ali no conector. Na parte da fonte, a gente tem agora uma fonte chaveada, né? Antes era uma fonte lá linear, né? Que tinha, portanto, uma perda aí conforme você pusesse uma tensão alta, começava a aquecer. Esse aí é uma fonte chaveada e que está preparada para trabalhar até com 24 volts. Algumas pessoas gostam disso, pessoal somente que trabalha aí com motores, com coisas aí que precisam ter uma tensão mais alta ali de alimentação, então aí você pode usar a mesma alimentação para o Uno. Ele tem um conector de debug, porém ele exige aí um depurador externo, você vai ter mais uma plaquinha externa, aí, um módulo externo, para poder usar ele, para esse conector aí, para debugar. Como a USB ali, né, é nativa, você pode fazer outras coisas além de serial. Então você pode emular um dispositivo de tipo mouse, um teclado, você pode fazer como se fosse um pendrive e assim por diante. Da parte de interfaces, o que ele tem a mais é o CAN. Porém, o CAN, quer dizer, que você tem ali, digamos assim, a parte lógica, você precisa ter aí um circuito adicional, o driver ali, para cuidar da camada física do protocolo CAN. Do outro lado da placa, tem uma curiosidade, tem ali um coraçãozinho, né, assim com um pingo de solda ali. O pessoal descobriu que esse coraçãozinho está ligado num pino do microcontrolador, que não está no conectores, né, que funciona como entrada touch. Por enquanto não tem nenhum software que usa isso, mas algumas pessoas acham até que deve dar para fazer aí um medidor de batimentos cardíacos. Bem, vamos à brincadeira dos números, né? E precisa tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Na primeira visão aí a gente pode falar, comparando aí o Uno R3 com o Uno R4, né? Que o Uno R3, o processador está a 16 MHz, no R4 está 48 MHz, a RAM lá no R3 era 2K de RAM, no R4 são 32K, na parte de flash, o no R3 tinha 32K, enquanto que o R4 tem 256K de flash. Mas isso não quer dizer assim tanta coisa, a gente precisa ver o que isso realmente representa aí na prática, né? E também dar uma olhada aí na concorrência, né? Quando a gente fala dessas quantidades de memória, né, parece bastante, 256K de flash, 2K de RAM. Se a gente for ver aí, né, um ESP32 tem 520K de RAM, o RP2040 lá da Pipico tem 246K de RAM, e esses dois aí, as placas, normalmente a gente está falando aí de flash da ordem de mega, né, 2 mega ou 4 mega, coisas assim, né? Para comparar o desempenho, eu estou usando aqui aquele meu programinha de cálculo do Pi, né, que usando aí inteiro 32 bits, né, soma, subtração, multiplicação, divisão. Não é um teste assim muito pesado no que diz respeito a cálculos numéricos aí, e ponto flutuante e tudo mais. Lá com o R3, o que eu consegui calcular foi 200 dígitos, e isso demorou 917 milissegundos. Com o R4, com esses mesmos 200 dígitos, ele demorou somente 11 milissegundos. Então a gente vê aí que comparar 16 com 48 MHz não conta a história toda. Mas vamos ver agora quando a gente compara com outros microcontroladores aí de 32 bits, né? Mas então eu rodei de novo aí os testes com 1000 dígitos. No R4, ele demorou 201 milissegundos, um tempo bom, certo? Mas quando a gente pega ali o Pipico, ele demorou um pouquinho menos que isso, 182 milissegundos. Quer dizer, então aí que o clock dos dois são bem diferentes, né? O
O RP2040 está rodando a 125 MHz, no R4 está rodando a 48 MHz, porém é um Cortex M4, né, o R4, enquanto que o RP2040 é um ARM M0 Plus. E depois testei com o SP32, e ele fez aí os 1000 dígitos em 89 milissegundos. Falar de preço é sempre complicado, né? Vamos começar olhando na loja oficial do Arduino para ver como é que são os preços lá, né? Então, se a gente olhar aí um Uno N3, ele está lá $27,60. Se a gente olhar lá, só para ter uma noção, né, um DUI $48,40. Se a gente for olhar agora qual é o preço que está o R4, a gente vê que é $20 o R4 mínima, né? E o R4 Wi-Fi está ali por R$27,50 e está em falta. Então a gente já vê aí que o preço oficial, original lá na Arduino, é mais baixo o do R4 do que o R3. Isso talvez não fique tão evidente aqui para o Brasil, porque aqui nós estamos acostumados a ver não o Arduino original, mas as cópias chinesas. Então, se a gente olhar aqui no própria revenda oficial aí da Arduino, eles vendem também o Arduino compatível, como eles falam aqui, o Arduino R3 compatível, e está ali, está em oferta ali, estava R$100, está agora um pouco menos aí, 95, baixa para 90 se você pagar no Pix. Então, aqui o R3, a gente tem essa visão do R3 barato, pelo fato da gente estar acostumado aí com os clones. Se a gente for olhar quanto é que está lá o Uno R4, está aí R$200. Vai 210, comprando aí, pagando no Pix, sai R$200. Só para a gente ter uma ideia aí um pouquinho da concorrência, vamos olhar primeiro lá fora, né? Vamos olhar lá na SparkFun. Eles têm lá um ESP32 por $15 e o Pico W está lá por $6. Um belo negócio. Aqui no Brasil, né, se a gente for ver os preços, vamos ver na mesma Maker Hero, né, o ESP32 está ali na faixa de R$70, 65 pagando no Pix, né, e o Pico W sai por 80, caindo ali para 76 no Pix, né? Então, o que a gente percebe aí, né, é que, por um lado, o Uno R4 tem um preço bem menor ali que o Uno R3, somente considerando que é uma placa muito mais poderosa, mas, por outro lado, para o nosso costume aqui de Brasil, o preço dele está relativamente caro, está saindo o dobro daquilo que a gente pagava por um R3. Está certo que o R3 não era original, né? E frente à concorrência, a concorrência está aí com preços aí mais baixos aí, por placas que têm as suas características próprias aí, talvez algumas coisas melhores, porém, por outro lado, talvez não tenha um microcontrolador tão poderoso. Vamos começar as demonstrações, matando a curiosidade de muita gente, que é o que acontece quando a gente liga o Uno R4. Então tá aí, o LED desligado, o famoso pisca LED. Então não tem nada de muito especial aí na hora que a gente liga pela primeira vez a placa. Fica simplesmente piscando ali o LED a cada 1 segundo. Como primeiro teste aí, usando uma shield, né? Eu escolhi essa shield multifunção. Tem um projetinho que eu fiz com ela, que está lá no blog da Maker Hero. É um temporizador feito com ela. Então aqui com um botão aqui eu seleciono qual é a duração do meu timer. Vamos botar aqui 30 segundos, vamos iniciar a contagem. Daí está funcionando, entretanto não funcionou de primeira, né? Quando eu fui olhar lá o meu programa, ele usava uma biblioteca chamada Timer One, que é a biblioteca para usar o timer do ATmega 328. No Uno R4 o microcontrolador é outro, então não tem o timer, essa função, essa biblioteca aí, Timer One, não vai funcionar nele. Mas tem nas funções novas aí da Arduino, né, da API Arduino, como eles estão chamando, ele tem aí
um timer. Então foi uma questão de eu arrancar fora as chamadas que estavam feitas para o timer 1 e botar no lugar a iniciação e ativar ali, usar essa biblioteca de timer para chamar a minha rotina periodicamente na velocidade necessária aí para atualizar o display. Feito isso, aparentemente funcionou tudo direitinho. Eu não testei a fundo todas as funcionalidades do Shield, mas dá para ver aí a compatibilidade elétrica, né? E a compatibilidade aí com esses detalhes aí de que coisas que vão mexer ali direto com o hardware do microcontrolador vão ter problema, porque o microcontrolador é outro. Para o segundo teste com o Shield, eu resolvi usar essa Shield NFC. Eu usei aí uma biblioteca da Adafruit, né, que é feita para o chip que é usado aí para ler RFID. Foi apenas uma questão de configurar ali de acordo com as ligações aí da placa e parece que está funcionando. Vamos botar ali, olha lá, ele achou, conseguiu ler. Se eu puser aqui um outro, ele está lendo, certo? O ID dos dois deveria ser diferente. Vamos ver, o cartão 2070, o chaveirinho 99, 93, etc. Então tá aí mais um caso de compatibilidade aí boa, né? Tanto a parte hardware, o software também, a biblioteca lá da Adafruit funcionou sem maiores complicações. Bem, a pergunta que a gente faz agora é o que a gente faz com relação a essa placa, né? E aí tem diversas situações aí possíveis, né? Se você, por exemplo, já tem aí projetos feitos aí com o Arduino Uno R3, né? Você vai se perguntar, será que eu começo a mudar aí para o R4 ou não? Depende, quer dizer, o R3 vai continuar existindo, o R3 aí tem um preço bem menor que o R4, e você pode eventualmente bater aí com as incompatibilidades entre um e outro que pode te exigir mudar o projeto. Então eu acho que a parte mais segura no momento, a não ser que você queira apregoar, né, que você está totalmente em dia com a tecnologia, é continuar aí com o R3, né? Outra situação é aquela em que você decidiu que quer começar a brincar com um Arduino, com uma placa Arduino, e a pergunta é, será que eu compro essa placa ou compro um R3? Eu acho que aí depende do teu orçamento, né? Se do teu orçamento cabe um R4, talvez seja interessante você começar já direto com a R4, né? É uma placa mais poderosa, é uma placa mais moderna, né? Então eu acho que é uma coisa interessante para quem decidiu começar aí com uma placa Arduino. E se você está a fim de aprender aí sobre o mundo de embarcados, gostaria de uma placa que seja compatível com a IDE Arduino, embora hoje a maioria sejam, né? Não faz questão de ser marca Arduino. Será que a Uno R4 mínima é a placa para você? Olha, é uma coisa complicada aí, né? A gente tem outras placas aí que tem custo bem menor, e talvez a capacidade, eu não diria que seria necessariamente igual, é um pouco complicado a gente comparar. Você tem a capacidade do processador, você tem a questão de quanto de memória você tem a questão de que tipo de aplicações que já existem, né? Essa é a placa nova, tem muito pouca coisa sobre ela aí disponível no momento. Então aí eu realmente ficaria em dúvida, eu ficaria aí com a tendência de ir talvez para algum outro tipo de placa, para uma PicoW, talvez para uma das vários modelos aí de SP32, né, que são placas que têm também a capacidade de Wi-Fi, né? Eu não falei nada aqui, eu também tenho uma Uno R4 Wi-Fi, ainda não brinquei com ela, mas aí o custo sobe ainda um pouco mais, e então realmente fica um pouco mais desvantajoso do ponto de vista aí, a relação custo-performance. Bem, qual é o meu veredito final aí para a Uno R4 mínima? Eu acho que a Arduino conseguiu aí fazer uma placa interessante, né? O preço dela não é absurdo, é claro que tem placas aí bem mais baratas, mas ela tem uma capacidade boa, tem a compatibilidade com shields, que é elétrica, né? Que é uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito interessante, né? Embora aquilo que está escrito por aí para o NR3 não dá na maioria das vezes para aplicar direto a essa placa. Então tem ainda um chão todo aí a ser corrido aí, né? O pessoal
atualizar bibliotecas, lançar bibliotecas que aproveitem as características específicas dessa placa. A gente tem material aí na internet, material impresso aí a respeito dessa placa, mas eu acho que ela tem uma boa chance sim de pegar. Por hoje é isso.